Vida Acadêmica. E nesse dia de Natal, você ouvinte sabe que não poderia faltar a participação da nossa pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira, colunista do quadro Vida Acadêmica. E ela está aqui conosco mais uma vez. Muito bom dia, Mariela. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É uma alegria falar com vocês para desejar um Feliz Natal a todas as pessoas que nos ouvem e nos acompanharam ao longo desse ano. Então vamos lá, Mari, você traz um tema muito interessante para nós, que é o programa Conta Pra Mim do Governo Federal. Afinal, o que é esse programa? Bom, esse programa é bem propício para a data de hoje, porque ele pode ser considerado, pelo menos na minha avaliação, um bom presente de Natal para os brasileiros, dado pelo Ministério da Educação. Ao longo desse ano, aqui no nosso quadro, a gente viu várias vezes notícias não muito favoráveis para os acadêmicos, né, envolvendo contingenciamento, corte de recursos, fechamento de cursos de pós-graduação, enfim. Mas esse programa Conta Pra Mim me pareceu uma boa luz para os brasileiros que ainda estão bem jovenzinhos, nem começaram a carreira acadêmica, mas que de pequeno, né, quando as pessoas ainda são crianças, adolescentes, é que pode se desenvolver o gosto pela leitura, que é fundamental para uma boa carreira acadêmica. Esse programa, ele faz parte, Sérgio, da Política Nacional de Alfabetização, que foi lançada esse ano e prevê o uso de 45 milhões de reais para incentivar os pais a lerem para os filhos. Então é um programa, Conta Pra Mim, é voltado para orientar as famílias a como contribuir na construção de um projeto de vida e de sucesso escolar a partir da leitura. Como é que ele vai funcionar? Esse programa vai financiar professores tutores que vão atuar em 5.000 espaços pelo Brasil, que vão ser criados em creches, escolas, museus, bibliotecas. Nesses locais, vai haver um treinamento para que as pessoas possam contar histórias para os seus filhos, para as crianças que elas são responsáveis. E nesse espaço também vai ser possível receber alunos para realizar atividades lá. A expectativa do Ministério da Educação, de acordo com os dados divulgados pela assessoria, é que 1 milhão de famílias sejam atingidas pelo programa. Outra coisa interessante é que os professores que são da rede pública, eles poderão ser tutores e receber uma bolsa entre R$300 e R$400 para poder ensinar aos pais das crianças técnicas do que o governo tem chamado de literacia familiar. O que é essa literacia familiar? São técnicas para desenvolver o gosto pela leitura e técnicas para que as crianças possam ler com mais facilidade. Para essas bolsas, né, seriam 3 encontros de até 1 hora para que os pais pudessem aplicar técnicas de leitura, técnicas de contação de histórias, enfim, tudo isso para auxiliar na alfabetização. O programa Conta Pra Mim conta também com distribuição de kits de literacia, que vão incluir livros infantis e orientações para os pais. Além disso, os alunos que são do 1º e do 2º ano do ensino fundamental vão receber edições feitas especialmente para esse fim de almanaques da Turma da Mônica, que vão ser ilustrados pelo Instituto Maurício de Souza. O conteúdo vai ser formulado pelo Ministério da Educação. Além disso, o Ministério da Educação vai disponibilizar 40 vídeos sobre esse tema da literacia familiar, da importância dos pais e dos responsáveis lerem para as crianças. E lá no site do MEC já estão disponíveis os 5 primeiros vídeos, que falam um pouco disso que eu estou contando para vocês, o que é o programa, etc. E aí, só para esclarecer para o nosso ouvinte, né, para que trazer isso para o quadro Vida Acadêmica, que fala, né, da pós-graduação, da universidade, enfim. Bom, se a pessoa não se interessa pela leitura, se ela não gosta de ler, ela pode sair da vida acadêmica, ela não vai conseguir nem entrar, porque na vida acadêmica, carreira acadêmica, não tem... porque quem não gosta de ler, como é que vai fazer o consumo necessário dos artigos científicos, como é que vai ficar atualizado sobre o que acontece na sua área sem leitura? É impossível. Então, quem que nos escuta pode, inclusive, a partir desse programa, pensar que, lendo para os seus filhos,
pode abrir uma porta a mais para eles no futuro, que é que eles, gostando de leitura, se interessem pela vida acadêmica. Mari, ainda com essas dúvidas que nós temos sobre esse programa tão interessante que você traz hoje para os ouvintes da Rádio Justiça, quais são as técnicas disponíveis nesse guia? Bom, o guia, ele está lá disponível no site do programa, dentro do site do Ministério da Educação, mas algumas coisas já dá para pensar aqui. Por exemplo, que os pais possam interagir durante essa contação de história, sabe? Ler em voz alta, olhar no olho da criança, técnicas relacionadas a uma leitura dialogada, né? Ou seja, que o pai possa interagir com a criança durante a leitura em voz alta, por exemplo, fazendo perguntas sobre a história em si, antes da história acabar, sabe? Lê um trechinho, faz uma pergunta, para, de fato, prender a atenção da criança. Interagir com ela durante a contação de histórias, familiarizar as crianças com a escrita, né? Que os pais possam ter em mãos, né, lápis, caneta, papel, enfim, que os pais também possam aumentar a motivação das crianças em relação à leitura e à escrita, mas não só com os livros, mas na cartilha fala da importância de trabalhar atividades diversas com as crianças, brincar, cantar, tocar algum instrumento musical junto com os filhos. Hoje é muito comum os pais lotarem a agenda dos filhos com atividades fora de casa, né, Sérgio? Assim, vai fazer o balé, a natação, o inglês e aula disso, aula daquilo. Mas no guia fala da importância dos pais dedicarem um momento do seu dia para ter esse contato direto com os filhos. Traz também uma dica bem bacana sobre a rotina de refeições. Para você ter uma ideia, né, que o programa é mais que só leitura. Eles recomendam que pelo menos uma das refeições da família seja feita sem a televisão ligada, para que as pessoas, os membros da família, possam conversar entre si. E para essa leitura dialogada que se propõe no programa, aquele pai que fala, não, mas eu não tenho tempo para isso não, isso é muito, muito difícil para mim, eu não tenho tempo. Na técnica do Ministério da Educação, são pelo menos 10 minutos por dia, que vai sendo incorporada à rotina da família. Então, veja, quem de nós não tem 10 minutos por dia que a gente perde, por exemplo, acessando uma rede social, vendo bobeira, vendo coisa que não agrega em nada? Pegar esses 10 minutos e trazer para a rotina da família, para essa leitura dialogada, é uma dessas técnicas. Mari, isso me fez lembrar dessas distrações, até um termo que eu conheci há pouco tempo, né? As redes sociais muitas vezes são piscinas infinitas, que você mergulha e acaba esquecendo o tempo que você perde nelas. Você concorda? Exatamente, Sérgio. Se você for parar para pensar, eu dou risada quando as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para ler livro. Eu falo, como não tem tempo? Se você pegar 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, você consegue sim ler muitos livros ao longo do ano. E as pessoas podem até falar, não, mas só 15 minutos? Eu falo, porque se você, é importante que você tenha uma rotina de coisas que sejam pequenas coisas, mas feitas todos os dias. Se você for esperar ter 1 hora por dia para fazer uma leitura de um livro, possivelmente você não vai ter, né? E sabe uma outra coisa desse programa, conta para mim, que eu queria ressaltar, Sérgio? É que muitas pessoas acham, né, podem estar olhando, imaginando que é um programa voltado para as famílias de classe média, né? Porque, enfim, né? Não, são os que têm mais tempo, etc. Mas não. Será destinado, né? Esses espaços da Cantinho Conta para mim vão ser destinados em locais com predominância de famílias de baixa renda, com crianças de 3 a 5 anos e que recebam Bolsa Família. Esses espaços são para essas famílias. E espera-se que possivelmente 10 mil bolsistas possam participar desse programa. Só que aí, para isso, os municípios e os estados vão ter que aderir ao programa. Por isso, fique atento, você que nos ouve, para verificar, cobrar do seu prefeito, do seu governador, a adesão ao programa no primeiro semestre do ano que vem. E uma outra coisa que chama a atenção desse programa, que está lá na cartilha que eles publicaram no site, é que existem estudos que mostram que existe um fosso imenso no desenvolvimento intelectual das crianças de famílias de baixa renda, quando a gente compara com as crianças de mais renda. Porque a diferença
vocabulário entre esses dois segmentos sociais já é gritante. Assim. Se você for pensar, as crianças de 3 anos da classe média e classe alta falam mais de 1.000 palavras, enquanto que as de baixa renda falam um pouco mais de 500 palavras, com a mesma idade. E o número de palavras ouvidas por essas crianças também é diferente. Difere em até 30 milhões de palavras. Famílias de classe média alta têm 30 milhões a mais de palavras no vocabulário do que as de de renda baixa. Então, com isso, as crianças de uma classe social mais baixa, elas são expostas a um vocabulário mais pobre. Por isso é importante que os pais abracem mesmo essa proposta de fazer essa leitura com os filhos. E parece uma coisa muito simples, né? Fazer uma leitura de 15 minutos, mesmo antes dele ir para a escola, mesmo na fase de pré-alfabetização. Mas é isso, a ideia do programa é exatamente essa, né? Essa coisa da literacia familiar, é você aplicar no dia a dia, estimulando a convivência entre pais e filhos, porque crianças que são estimuladas desde cedo para a leitura vão chegar mais aptas, com mais habilidades, na hora que estiverem lá no ensino fundamental, por exemplo. E Mari, qual é a base científica, então, para esse tipo de programa? Olha, Sérgio, tem alguns estudos internacionais que falam que as crianças estimuladas por meio dessa literacia familiar apresentam resultados melhores em testes internacionais, como o PISA, que a gente falou dele aqui há uns programas atrás, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que o Brasil esse ano teve um desempenho bastante medíocre. Essas práticas de linguagem, de leitura e escrita entre pais e filhos já são comuns em países mais desenvolvidos, como no Canadá, como nos Estados Unidos, que tem uma regulamentação, inclusive, do homeschooling, né? Que é os pais poderem educar os filhos em casa, sem a obrigatoriedade de ir para a escola. E o desempenho do Brasil no PISA, como eu já disse, né, foi bem medíocre. Assim. Para a gente ter uma ideia, se você for pegar todos os estudantes brasileiros que fizeram a prova, Sérgio, só 2% deles conseguem diferenciar um fato de uma opinião. Então, isso é muito sério, né? Assim, as pessoas não conseguirem ter uma interpretação de texto para diferenciar o que é fato do que é opinião. E há estudos que mostram também que as práticas dessa literacia familiar podem começar desde antes do bebê nascer, por exemplo. Porque desde o útero já se consegue. O bebê já consegue ouvir padrões de sons, ouvir padrões de palavras, de sílabas, enfim. No guia que está disponível para download lá no site do MEC, tem relatos de especialistas que falam sobre esse tema da literacia familiar e estudos bastante interessantes, resultados de estudos que mostram como isso pode, de fato, melhorar a alfabetização das crianças. E Mário, eu gostaria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte da sua experiência com a leitura, como você mantém esse hábito. Fale um pouquinho lá atrás ainda na Mariela criança. Você sabe que eu tenho uma história ótima para contar mesmo, sabia? Porque quando eu era pequena, eu tenho a prova viva de que realmente ler para a criança pode fazer com que ela se torne um leitor ávido, né? A minha mãe, desde pequena, ela lia muito para mim. E ela conta que às vezes ela chegava cansada do trabalho. Minha mãe é balconista de loja, então ela trabalha em pé 8 horas por dia. E aí ela chegava em casa cansada e ela começava a ler para mim e ela ia passando mais de uma página dos livros para acabar logo a leitura. E segundo ela, quando eu percebia que ela estava fazendo isso, eu falava, não mãe, volta, você não leu esse pedaço aqui. Eu não sabia ler ainda, mas eu percebia que ela estava lendo muito rápido. E aí eu fazia com que ela voltasse para as páginas que eu tinha pulado. Em casa eu lia muito aos gibis da Turma da Mônica, enfim. Tenho uma experiência muito boa com leitura e hoje sou uma leitora, assim, consumo muita literatura desde sempre, assim, desde que me entendo como alfabetizada, digamos assim. Então, não é só a pesquisa científica, tem também o meu relato do cotidiano que mostra alguma eficácia dessa necessidade e importância dos pais lerem para os filhos.
Fora o fato de aumentar o vínculo, né, Sérgio? Assim, mais uma vez, a gente fica tão imerso nas redes sociais, né? Se o pai desligar o celular um pouquinho, né? O pai, a mãe, o responsável, o vovó, sei lá, padrinho, desligar o celular um pouquinho e olhar nos olhos do filho, contar para ele uma história, acho que é um exercício também para o pai ter criatividade, né? Para o pai, enfim, se desligar um pouco desse mundo, se desconectar e se conectar com o que realmente importa, que é a família da gente. Mari, hoje em dia, quais dicas você dá para que a pessoa consiga despertar o hábito da leitura, até já na mocidade, na juventude, até um adulto? Olha, eu tenho dicas boas. Inclusive, esse é o tema da nossa próxima, da nossa próxima edição, que vai ser de ano novo, com dicas de leitura. Mas para quem está nos ouvindo hoje, é isso que eu falo. Você precisa ter 15 minutos por dia, Sérgio. Começa hoje, 15 minutos. Mas faz todos os dias. Tenha constância. Os hábitos, né? A formação dos hábitos passa por isso. Você fazer poucas coisas e fazê-las bem. Então, 15 minutos por dia, se você se dedicar a partir de hoje, no Natal do ano que vem, eu quero que os ouvintes me contem se de fato eles desenvolveram o hábito de leitura e quantos livros eles leram. Eu morro de rir, porque às vezes as pessoas colocam, nossa, esse mês não consegui ler nada, aí no outro mês também não consegui ler nada, não consegui ler nada. Mas quanto tempo do dia você gastou tentando fazer uma leitura, né? Acho que outra dica interessante é você procurar, se você não tem o hábito da leitura, é você trabalhar e buscar livros de gêneros que você gosta. Por exemplo, eu não gosto do gênero de ficção científica. Meu marido adora. Então, na minha biblioteca, metade dela é ficção científica. A outra metade são os livros que eu gosto. E eu não vou pegar livros que eu não gosto para poder ler, né? Às vezes eu pego pela necessidade, enfim, mas pelo prazer da leitura, para desenvolver o hábito, escolha um tema que você gosta, escolha um gênero literário que você gosta. E Mari, voltando a uma tradição, a uma maneira com que os pais vivem, a mãe que tem o hábito de ler, isso acaba influenciando de fato justamente no filho, na filha, que cria esse hábito, que siga o exemplo da mãe, já que as crianças se moldam muito nisso? Sem dúvida, Sérgio, os pais, eles são os principais responsáveis para tornar os filhos leitores e bons leitores. Se a gente observar hoje, numa mesa de restaurante, por exemplo, as crianças querem o quê? Elas querem pegar o celular, elas querem pegar o tablet. Por que elas querem? Porque elas veem os pais fazendo isso, né? Por que as crianças de hoje não veem tanto, não pedem livros? Porque os pais não estão com os livros e dando atenção para os livros em casa. A prática, né, essa prática de literacia familiar aumenta também o potencial dos pais de serem facilitadores dessa alfabetização dos seus filhos. E aqui eu não estou falando do homeschooling, eu estou falando dos pais potencializarem a alfabetização que os filhos recebem na escola tradicional mesmo. Tem alguns estudos dentro desse manual, esse guia do programa Conta Pra Mim, tem uma série de exemplos de estudos científicos da literatura internacional publicados que mostram como é que é essa relação. Então, por exemplo, o hábito materno de ler todos os dias para as crianças tem relação com o desenvolvimento cognitivo da linguagem e do vocabulário infantil, desde o primeiro ano de vida, Sérgio. Um outro dado que é interessante, de um outro estudo científico sobre o tema, fala que o apoio dos pais no desenvolvimento da linguagem dos filhos favorece a capacidade da criança em aprender posteriormente a ler. As práticas de literacia familiar, elas impactam, sim, positivamente, e como eu já disse, elas podem ter início desde antes do nascimento. Mas não adianta também o pai só ler para o filho e quando ele está nas horas vagas, ao invés de ele pegar um livro, o menino vai ver o pai só na televisão, por exemplo, ou só ali no celular, né? A criança nem sabe o que o pai está fazendo no celular, mas só vê que ele fica muito no celular. Outro estudo interessante mostra que essa prática, né, dos pais lerem para os filhos aumenta o bem-estar da criança, porque ajudam com que ela diminua a hiperatividade. Outro estudo mostra que uma leitura que for feita antes de dormir
melhora a qualidade do sono infantil, e isso contribui, né, para reduzir a agressividade, a ansiedade. Outro ponto que é importante, há um fortalecimento de vínculos familiares relacionados à prática da leitura dos pais para os filhos. Então, enfim, tem uma série de estudos, citei aqui apenas alguns que estão disponíveis para download lá no site do MEC, e eu convido a todos para que acessem, porque quem é que não conhece uma criança, né, o Sérgio? Eu acho que não precisa ser pai nem mãe para se preocupar com o futuro das nossas crianças. Então, se você tem alguma criança perto de você, recomendo que baixe o manual para saber alguma coisa que você pode fazer. E eu acho graça, Sérgio, só finalizando, assim, todo mundo fica tão preocupado em dar presente de Natal, né? Qual vai ser o presente e tal. A nossa cultura, a gente podia mudar a nossa cultura e entender que dar um livro para uma criança também é um presente, mesmo que ela nem saiba ler, né? Quando você dá um livro para uma criança, que não é seu filho, sua filha, você está incentivando para que os pais possam ver na leitura um instrumento de afeto, de vínculo, de cuidado deles para essa criança. Está certo, conversamos hoje no quadro Vida Acadêmica com a colunista desse quadro, a jornalista e pesquisadora Mariela Oliveira. Hoje ela falou nesse dia de Natal sobre o programa Conta Pra Mim do Governo Federal. Já adiantando que na próxima semana vamos falar um pouco mais sobre a importância da leitura. Mari, até a próxima semana, um feliz ano novo e até 2020 então. Feliz ano novo para todos, um feliz Natal. Espero que todo mundo possa lembrar nesse dia da importância da leitura, da importância dos vínculos familiares. A nossa família é o nosso principal tesouro.